Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos analisar o procedimento ILS-Yankee da pista 13 do aeroporto de Fortaleza, Sierra Bravo Fox Zulu. Esse vídeo refere-se ao exercício número 1, relativo às cartas aeronáuticas do livro Aprendendo a Voar em Simuladores de Voo. Então, antes de darmos início ao voo, vamos fazer um rápido briefing sobre o procedimento que nós vamos realizar. Primeiramente, nós vamos analisar as frequências que vamos utilizar ao longo desse voo. Frequência do localizador 109.3, India Fox Zulu. E a frequência do VOR de Fortaleza, 114.1, Fox Lima Zulu. Então, como que a gente pode dar início a esse procedimento? De duas formas. Ou você alinha a aeronave na cabeceira 13 do aeroporto de Fortaleza, após a decolagem mantém a proa, curva à esquerda para rebloquear o VOR e dar início ao procedimento. E a segunda forma, que é o que a gente vai realizar nesse voo, posiciona a aeronave no setor nordeste do aeródromo, a 5.000 pés. Em seguida, voamos em direção ao VOR de Fortaleza para darmos início ao procedimento. Então vamos ver como que vai funcionar esse procedimento. Então, nesses dois casos, nós vamos voar em direção ao VOR, vamos bloquear o VOR, pós-bloqueio vamos nos afastar na radial 324, do VOR de Fortaleza, por 8 milhas DME em relação ao VOR. Então, 8 milhas DME, a indicação que a gente vai receber no DME. Quando tiver atingido essas 8 milhas, nós vamos curvar à esquerda, aí sim já levando em consideração a frequência do localizador aqui, para interceptarmos o curso 126, que já é o curso do localizador, onde nós vamos prosseguir na aproximação final, já estabilizados no ILS. Vamos agora analisar o perfil vertical. Nós vamos iniciar, é mandatório que nós iniciemos o procedimento a no mínimo 5.000 pés. Você observa aqui que tem essa barra embaixo, que indica que devemos bloquear o VOR de Fortaleza no mínimo a 5.000 pés. Então você pode passar 5.000, 5.500, 6.000, você só não pode passar abaixo de 5.000 pés. Nesse voo nós vamos iniciar o procedimento exatamente a 5.000 pés. Então, após o bloqueio de Fortaleza, do VOR de Fortaleza, nós vamos nos afastar pela radial 324, conforme já havíamos analisado anteriormente, por 8 milhas, na radial 324. Quando então vamos curvar à esquerda, descendo para 2.200 pés, mais uma vez, como tem essa barra aqui embaixo, é no mínimo 2.200 pés, ou seja, 2.200 pés ou acima, para interceptar o curso do localizador 124. Vamos manter 2.200 até interceptarmos a rampa de planeio, o glide slope, quando então estaremos totalmente estabilizados no ILS, estabilizados tanto no curso do localizador quanto na rampa de planeio, uma rampa de 3 graus, que é mais ou menos o padrão para quase todos os procedimentos. E aqui esse 1.700 pés é a altitude que nós vamos passar o FAF, o marcador externo do procedimento ILS-Yankee. Bom, vamos remark aqui esse RMK, é uma observação do procedimento. A velocidade indicada máxima, IAS, Indicated Airspeed máxima no afastamento, ou seja, esse afastamento aqui, na radial 324, é de 190 nós. Óbvio que a gente vai realizar esse procedimento com Cessna, então a gente não chega a atingir essa velocidade, mas se você estiver realizando esse procedimento com uma aeronave a jato, fique atento a essa observação do procedimento. A DA, a Decision Altitude desse procedimento, é de 320 pés. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva que no livro você vai observar que tem uma DA diferente, de 290 pés. Por quê? Porque quando nós fizemos o livro, na carta constava aquela DA, e no momento que a gente foi fazer esse vídeo, a carta já havia sofrido uma alteração para 320 pés. Então considere essa DA como sendo a correta, que é a DA atualizada. Em seguida, nós temos aqui a razão de descida na aproximação final. A gente vai realizar esse procedimento com o Cessna, ele vai vir um pouco mais lento do que esses 90 nós, apesar da carta iniciar as informações em 90 nós, então provavelmente a nossa razão vai ficar entre 400, 500 pés de razão por minuto. Bom, pessoal, essa é a análise, esse é o briefing rápido da carta do procedimento. Vamos então agora ao voo.
Bom, pessoal, então vamos ao voo. A aeronave já está mantendo 5.000 pés. Agora a gente vai fazer o ajuste dos rádios. Então, inicialmente o nave 1, frequência 109.3 do localizador da pista 13 de Fortaleza. Passamos para a posição ativa. Em seguida, o índice topo nós ajustamos com o curso do localizador, que é o 126. Em seguida, nós vamos passar a inserir a frequência do VOR de Fortaleza, que vai ser o VOR que vamos nos afastar durante o procedimento. Frequência 14.1, passamos para a posição ativa. E em seguida, ajustamos o índice topo. Para centralizar a barra, que essa vai ser a proa em que voaremos direto para o VOR. Então, praticamente a proa já que nós estamos mantendo, proa 285. Tem um ajuste no DME que é importante a gente pontuar. Você observa que ele está indicando aqui R1, então ele está atrelado ao nave 1. Como durante o afastamento não vai ser por tempo, vai ser por distância DME em relação ao VOR, o VOR a gente sintonizou no nave 2, é importante que a gente passe a chave aqui para o R2, o rádio 2. Por quê? Porque nós vamos utilizar essa distância DME durante aquele afastamento que nós tínhamos visto durante o briefing da carta. Então, o que nós temos aqui? Nós estamos mantendo 5.000 pés, que é a altitude mínima para início do procedimento, para início do bloqueio do VOR, e mantendo a proa do VOR de Fortaleza. Você observa que aqui no DME a distância está diminuindo, então indica que nós estamos nos aproximando do VOR. Bom, o vídeo vai prosseguir, vou fazer alguns cortes para que não se estenda muito. No entanto, sempre que tiver alguma informação importante, a gente vai voltando. Agora nós estamos a 4,5 milhas, 4,6 milhas do bloqueio. Assim que nós bloquearmos, vamos curvar à direita para interceptar a radial 324 do VOR. Você observa quando a gente vai se aproximando do VOR, como você já bem sabe, a barra do CDI começa a oscilar, então não há necessidade de você segui-la. Pode manter a proa e após o bloqueio a gente efetua a curva à direita. O que é importante a gente lembrar? O DME ele tem um fenômeno que chama slant range, ou seja, a informação aqui do DME é a distância do receptor da aeronave para o transmissor, para a antena transmissora do DME. Então essa distância nunca vai zerar quando você estiver em voo. O pessoal costuma perguntar bastante, mas o DME não zerou. Eu bloqueei o VOR e o DME marcou 3 milhas, 1 milha. Por quê? Porque como ele mede a distância da aeronave para a antena, ele vai dar sempre a altitude da aeronave durante o bloqueio. Então, por exemplo, nós estamos a 5.000 pés. 5.000 pés equivale a aproximadamente 0,8 milhas. Então, durante o bloqueio, aqui não vai zerar, você não vai ver essa informação zerada. Vai aparecer 0,8, que indica a nossa altura em relação à antena do VOR. Lógico, se você tivesse a 30, 40 mil pés, esse erro seria muito maior. Então, só para relembrar por que não vai zerar essa distância. Então, nós estamos agora a 2 milhas. Quando chegar aproximadamente 1 milha aqui, a gente curva à direita para interceptar a 324. A gente já pode inserir aqui a 324. Por que 324? Porque é a radial de afastamento prevista no procedimento ILS-Yankee para a pista 13. Por que 1 milha? Porque, como eu falei, 0,8 é a distância que seria o zero, digamos assim, desprezando o efeito do slant range. Então, aproximadamente 1 milha, a gente curva à direita para interceptar a radial. Uma milha, então damos início à curva à direita. Você observa que a barra já se moveu, porque a gente está no bloqueio, observa que deu exatamente 0,8. É natural passar um pouco a barra, pessoal. Você observa agora deu exatamente bloqueio, observa que o indicador tree from ele sai.
ficando apenas essa barra rachurada, 0,8, exatamente aquela distância que nós havíamos informado, né? E agora você faz o ajuste fino, né? Durante essa curva, às vezes você fica um pouco para a direita ou para a esquerda da radial selecionada, então é nesse momento que você faz os ajustes. Sempre lembrando que quanto mais próximo você estiver do VOR, mais sensível fica a barra do CDI. Então é natural que às vezes você varia 2, 3 graus, a barra já se move um pouco. Bom, 5.000 pés, altitude mínima de bloqueio, a gente já pode liberar a aeronave para continuar a descida. Estou utilizando o piloto automático, vou continuar utilizando ele aqui só para ficar um pouco mais preciso e facilitar aqui a narração que a gente está fazendo. Então, 2.200 pés. Por que 2.200? Porque é a altitude que nós vamos, a altitude mínima para o término da curva. Então, 2.200 pés, nós inserimos aqui em altitude. A aeronave começou a descer. Agora a gente vai ter que ficar atento à distância DME. Então, 2 milhas, a gente aguarda 8 milhas para darmos início à curva. Estamos agora a 6,2 milhas, pouco menos de 2 milhas para iniciarmos a curva. O que a gente passa a observar agora? Assim que der 8 milhas, a gente vai curvar à esquerda, e aí então nossa atenção vai ficar voltada para o nave 1. Afinal de contas, a gente vai... Aqui é esse instrumento que vai nos dar as informações do glide e do localizador, ou seja, a rampa de planeio e o alinhamento da pista. Então, a partir das 8 milhas, nós vamos passar a analisar apenas as informações aqui do nave 1. Claro, sempre fazendo um cross-check com as outras informações. Eu apenas quero dizer que a gente vai desprezar as informações indicadas aqui no nave 2. Bom, 8 milhas, 7,9, 8 milhas, a gente já começa a curvar à esquerda para interceptar o curso do localizador. Bom, nesse momento a gente está perto de atingir 2.200 pés, que é a altitude mínima para o término da curva e a altitude para a captura do glide slope. Então, assim que atingir 2.200 pés, a gente vai atingir e manter essa altitude, e manteremos essa altitude até a captura do glide slope, ou seja, até que ele fique centralizado e a gente então comece a descer, né? Agora a gente estabilizou a altitude, aguardando a captura do localizador, para posteriormente capturarmos também o glide slope. Você observa que agora a barra do CDI começa a se mover. A gente vai seguindo a barra, desfazer a curva aqui um pouco para dar tempo dela entrar. E aqui você vai fazendo o ajuste fino. A barra está entrando, você vai completando a curva até a proa 126, que equivale a proa, né, equivale ao curso do localizador. Bom, nesse momento você observa também que o glide já se aproxima do centro, então a gente pode também dar início à descida, né? E a gente pode passar também o rádio aqui para o R1, né, o DME, que agora ele vai nos dar então a informação da distância até a antena do localizador. Bom, o glide já começou a descer, a gente começa a reduzir um pouco a potência para a velocidade não disparar. E aqui a gente começa o cross-check das informações, não que nós já não estivéssemos fazendo,
Mas na aproximação final é importante que a gente sempre vá monitorando, né, todos os instrumentos. Então, por exemplo, o glide começou a descer. Você tem que aumentar um pouco a razão de descida. Aumentando a razão de descida, a velocidade vai disparar. Então você tem que reduzir um pouco a potência. Se você mantiver a mesma potência que você estava utilizando em voo nivelado, obviamente que a velocidade vai disparar. Fica observando a proa para ver se é a proa que se ajusta, né, ao localizador. Nesse nosso voo a gente não está levando em consideração o vento, o que facilita bastante. Se tivéssemos vento, a proa, principalmente vento de través, a proa da aeronave seria diferente da proa do curso do localizador, né? Afinal de contas, teríamos que fazer a correção de deriva. Bom, já passamos o marcador externo, agora a gente vai cruzar 1.500 pés. É importante que depois do marcador externo, antes de 1.000 pés, a gente já esteja com a aeronave praticamente estabilizada na aproximação. Então, a partir daqui para frente, menos de 5 milhas, é importante que sejam feitas apenas pequenas correções na atitude da aeronave, né? Então, pequenas correções de proa, de razão de descida e também de potência. Quanto menos você mexer na aeronave, melhor, né? Bom, pessoal, agora já próximo ao toque, né? Agora, como nós estamos visual, a aproximação segue muito mais visual, já passamos os mínimos. Agora, só fazer os ajustes, né, para o arredondamento, para o toque. A aproximação de toda visual fica muito mais fácil, né, obviamente, do que numa aproximação por instrumentos. Bom, pessoal, então esse foi o nosso voo. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem e até um próximo voo.